Boa noite, pessoal. Agradecer aí a participação do Dr. Matheus, doutora Laine. Satisfação demais ter vocês aqui com a gente. Gratidão mesmo. Boa noite, amigos. Agradeço muito o convite de participar de mais uma reunião aqui com vocês. É um prazer enorme, dessa vez como fisioterapeuta residente. É sempre um prazer. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, poder falar sobre a residência e uma oportunidade que eu não tive, né, no começo da graduação de saber mais sobre o que era residência. E espero que vocês gostem, tá? A gente preparou tudo com muito carinho para vocês, da forma mais simples possível, para que todos compreendam e qualquer dúvida pode ir perguntando durante a apresentação. Então, né, vamos falar sobre a residência em fisioterapia. Pode passar, por favor. Eu e Matheus somos fisioterapeutas formados pela UESB. Estamos no primeiro ano de residência de urgência e emergência, com ênfase em intensivismo, que tem como campo de prática o Hospital Prado Valadares. Matheus, ele formou no final do primeiro semestre do ano passado, e eu me formei no início do primeiro semestre desse ano. Pode passar. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre o que é residência, por que fazer residência, quais os principais certames, o que é o ENARE. Vamos discutir um pouquinho sobre a prova escrita, o currículo e, enfim, né, falar, estou no início do curso, já preciso me preparar para a prova de residência? Enfim, o que é residência? A residência em saúde é uma modalidade de pós-graduação, lato sensu, voltada para a formação especializada de profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, entre outros, por meio de ensino e serviço, ou seja, o aprendizado prático em hospitais, unidades básicas de saúde e outros serviços de saúde. É mais como uma pós-graduação, porém voltada muito com a carga horária para a prática. Ou seja, você vai estar tendo também aulas teóricas, mas também vai ter uma grande parte do seu ensino ali da forma prática, ali mesmo, direto no serviço, prestando assistência. Pode passar. E nas modalidades da residência, temos a residência médica, que é exclusiva para médico com especializações como clínica médica, cirúrgica, pediátrica, etc. E acredito que é uma das modalidades mais conhecidas, disseminadas por aí. E também temos a residência multiprofissional em saúde, que é onde a gente da fisioterapia também se encaixa, voltada para os demais profissionais da saúde, né, que além da fisioterapia, enfermagem, nutrição, farmácia, entre outros. Também tem a residência uniprofissional, já temos aqui no Brasil essa modalidade em alguns hospitais, que tem voltada especialmente para a fisioterapia. A residência, ela tem uma duração total de 2 anos, tem uma carga horária de 60 horas semanais. Sim, a gente, na semana, temos atividade de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, geralmente, às vezes, alguns sábados. Nós recebemos uma bolsa auxílio, que tem um valor fixado pelo Ministério da Saúde. O ênfase é na atuação prática supervisionada e exige dedicação exclusiva, ou seja, quando você passa na residência, você não pode fazer trabalhos extras, tem que ter dedicação total ali para as atividades da residência. E o porquê fazer a residência? Eu e Matheus elencamos, né, discutimos alguns pontos do porquê fazer residência, e em conclusão, tem a questão do aprofundamento prático da formação. A gente sabe que durante a graduação a gente, infelizmente, ainda tem muito contato com a teoria, mas na residência a gente consegue ter mais essa questão prática ali no serviço. Tem a questão do desenvolvimento de habilidades clínicas e técnicas, o contato direto com a rotina da especialidade, a valorização profissional no mercado de trabalho, porque a residência é sim, um diferencial no currículo. Tem a questão da possibilidade de atuação em instituições de referência, então abre portas. Muitas vezes, o hospital que você faz residência, muitas vezes ele contrata, isso é muito bom. E tem a questão do reconhecimento como especialista.
Então, quando a gente sai da residência, no nosso certificado, ali a gente sai com a pós-graduação e como especialista na área que a gente escolheu. E quais os principais certames? Ou seja, quais as principais instituições de processos seletivos para residência? Aqui no Brasil, nós temos o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, tem a residência multiprofissional da Univesp, tem o Hospital Sírio-Libanês, com programa de residência multiprofissional, tem a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, temos também a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e temos a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é responsável pelo ENARE, que é o processo seletivo que eu e Matheus passamos e estamos cursando a residência atualmente, foi através do ENARE. E o que é o ENARE? O ENARE ele foi criado com o objetivo de centralizar e padronizar os processos seletivos. Ele é destinado a áreas da saúde, a diversas áreas da saúde, incluindo a fisioterapia. Tem as residências no ENARE, as multiprofissionais, as uniprofissionais e também a residência médica. A etapa do processo seletivo, ele é dividido agora em prova objetiva, uma fase única. Matheus vai explicar mais à frente como ocorreu esse processo, porque o processo que a gente participou eram 2 etapas. Era a prova objetiva e análise curricular, tá? Porém, algumas instituições podem acrescentar também essa questão da entrevista e a questão ainda da análise curricular após a prova, mas não diretamente ligada ao ENARE. E ele é realizado anualmente, tá? Todo ano tem o ENARE. E ele é bem parecido com o Enem, que muitos fizeram para entrar à universidade. Bom, pessoal, agora eu vou esmiuçar para vocês um pouquinho a respeito da prova escrita, tá? Que é útil para o ENARE, porém, vocês podem utilizar essas dicas, né, para outros processos seletivos também. O foco maior é justamente o ENARE, e aí vocês podem perguntar o porquê. E eu já vou logo responder. A tendência de todos os processos seletivos em relação à seleção de residência é que todos sejam através do ENARE, tá? No ano passado, a gente já teve uma adesão de uma boa parte das residências do país pelo ENARE, e esse ano a tendência, né, é que esse número seja ainda maior, porque tem uma questão de ligação direta com o Ministério da Saúde, a empresa nacional, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela é uma entidade muito ligada ao Ministério da Saúde, que tem um respaldo para a realização desse exame, tá certo? Então, a tendência, eu não sei em que semestre vocês estão agora na graduação, mas existe uma retórica de que quando a maioria de vocês se formar, praticamente todas as residências do país serão através do ENARE, tá bom? Então, como o Laine falou, até pouco tempo atrás, o ENARE funcionava através de uma prova escrita, junto com a avaliação curricular, tá bom? Então, hoje eu vou falar para vocês aqui, com um foco maior na prova, como é que é feito esse processo. Primeiro de tudo, a prova ela é objetiva, tá? Não tem questões abertas. São 100 questões fechadas, divididas em 20 questões de conhecimento geral em saúde e 80 questões específicas da área profissional que o indivíduo escolher, tá certo? Em geral, essas 20 questões de conhecimento gerais de saúde se resumem ao SUS, tá? Que envolvem basicamente tudo relacionado à legislação do SUS, tá certo? E Laine e eu, nós conversamos muito a respeito de como falar com vocês a respeito dessa premissa, né? Porque a gente observa no curso de fisioterapia que a gente tem 1 ou 2 disciplinas no máximo, eu não sei como é que está agora a ementa, que fala sobre essa questão, né? Eu sei que tem políticas de saúde, hora ou outra a gente pode ver isso também em epidemiologia, bem superficial, mas é uma coisa que é muito cobrada no ENARE e que pode ser um divisor de águas, tá bom? Para a aprovação de muitos.
Então, o SUS, essas 20 questões de SUS têm um peso muito grande na nota final. Então, desde já, uma das primeiras dicas em relação à prova é tenham em mente, pelo menos, o arcabouço geral do que é o Sistema Único de Saúde, do que fala a Lei 8.080, a Lei 8.142/90, tudo isso é muito importante para que a gente tenha assim, um embasamento teórico para responder as questões, tá bom? Ah, Matheus, mas só vai cair essas questões genéricas em relação ao SUS? Não, não cai só questão genérica em relação ao SUS, em questão de legislação. Tem questão de assistência a populações ribeirinhas, a assistência à população de rua, a questão de saúde da mulher, tudo isso é bastante cobrado, tá? E aí, desde já, uma outra dica que eu dou para vocês é estudarem essas novas tendências do SUS. Saber o que é o EMUT, a questão do fortalecimento de estratégia de saúde da família, tudo isso conta bastante, tá? Porque é muito cobrado nas provas. A gente observa que todo ano, na parte de fisioterapia, né, específica, muda. Então, hora ou outra, você vai ter um ano que vai cair mais questão de UTI, outra vai cair mais questões de ortopedia, mas no SUS existe uma questão de linearidade dos assuntos, tá? Então, tenham em mente esses temas, essas questões mais atuais também são bastante cobradas, tá bom? Sim, e só completando um pouquinho isso que o Matheus falou, porque o que acontece? Porque a gente também tem que pensar em estratégias. Muitas pessoas, elas focam nessa questão dessas 80, por ser mais questões. Porém, aí que tá. Essas 20 questões, se você conseguir gabaritar, vai ser o que vai desempatar você, muitas vezes. Por quê? Essas 80 questões específicas, todo mundo vê durante o curso. São assuntos que você vai ver durante sua graduação. Essas questões do SUS, não. E como ele falou, são, querendo ou não, assuntos que são lineares, não tem, tipo assim, tanta mudança. Tem algumas atualizações normais durante o ano, porém, a base acaba sendo a Lei 8.080, coisas que não mudam tanto. Então, se vocês focarem um pouco nisso, aos pouquinhos, né, até vocês forem se preparar, pelo menos para ir lembrando algumas bases do SUS, você consegue responder as questões tranquilamente. Isso aí. E aí, partindo dessas 20 questões, que são as questões iniciais da prova, que inclusive a gente aconselha vocês a começar justamente por elas, tá? Existem as outras 80, que são da área específica, ou seja, são questões de fisioterapia. Ah, Matheus, o que é que o que é que vai cair na prova em relação à fisioterapia? O que é que pode cair? Pode cair tudo. Pode cair questões de deontologia e bioética, até a questão mais específica da terapia intensiva, você saber o que é uma pressão alveolar e como é que ela se aplica, tá? Como é que se calcula. Mas, no geral, assim, a gente observa muito que nas seleções da EBSER há uma crescente de temas relacionados à traumato-ortopedia, tá certo? A prova do ano retrasado a grande maioria de questões foi de traumato-ortopedia, a do ano passado também, e normalmente a empresa EBSER, quando ela faz o ENARE, ela varia um pouco a pegada da prova. Então, às vezes, em um ano, você vai ter uma prova que fala mais sobre terapia intensiva, outra você vai ter uma prova que fala mais sobre traumato-ortopedia, outra que fala mais sobre pediatria. Todas essas questões são mais abordadas, essas áreas são muito bem abordadas, mas uma ou outra acaba sobressaindo o número de questões. Vale a pena ficar de olho, tá? Mas, normalmente, a traumato-ortopedia ela é mais cobrada porque existe algumas peculiaridades que são inerentes à área. Testes ortopédicos caem muito, questão de análise de marcha cai muito, essas coisas que a gente vê nas disciplinas de cinesiologia e biomecânica cai muito, alavanca é bem cobrada assim nas provas. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. E não esquecer também de outras áreas. Tem muitas questões, inclusive capciosas, de fisioterapia em neonatologia que caem. Já vi questão cobrando síndrome da membrana hialina e qual que é
a deficiência de qual componente se relaciona a essa síndrome. Então, assim, são muitas coisas que podem cair, tá? Além de ter essas tendências anuais, né? De uma hora a outra ter uma área mais específica. Mas como é que a gente faz para se preparar para isso, né? A gente tem uma graduação inteira, a graduação de fisioterapia aqui na UESB dura 5 anos. E como é que a gente faz para estar pronto para isso, para colocar 5 anos de conhecimento para fazer uma prova em 5 horas de duração, né? Existem estratégias para isso. Algumas delas foram muito úteis para mim no meu processo de estudo, que envolvia a questão de estudar por questões. Então, no início da graduação, eu tinha muito essa questão de estudar para disciplinas mesmo, fazendo resumo. E eu fazia resumo à mão, né? Cansava a mão fazendo resumo, e tinha aquelas pilhas de resumos. Isso, para fazer uma prova pontual, tipo assim, eu vou estudar para fazer uma prova daqui a uma semana. Isso é bom. Mas, para um processo de estudo a longo prazo, estudar por questões para o ENARI, ao meu ver, é mais vantajoso, tá certo? Então, eu já aconselho vocês a buscarem ferramentas que deem para se aperfeiçoar. E, em questão de conhecimento teórico mesmo, como, por exemplo, tem os livros da Sanar, que são muito bons, eu recomendo, tá? Assim, eles têm um custo acessível, a depender da época do ano, né? Dá para você pegar no período de Black Friday. E se você pegar um livro da Sanar desse ano, você tem aí uns 2 a 3 anos de conteúdo garantido em todas as áreas, tá? Vale muito a pena. Outra ferramenta que eu gosto muito de usar é o Anki, que é um aplicativo que tem disponível tanto para Android quanto para Windows e Linux. Eu não sei se o iOS já tem essa portabilidade para o Anki, que também permite que você estude por questões. E aí você está lá estudando o seu assunto e você mesmo faz o seu card, deixa salvo no seu celular e durante o dia, você tem um tempo livre, você vai lá e revisita aquelas questões que você acha interessante. Tudo isso são, assim, algumas ideias básicas para que vocês entendam isso, tá bom? A prova do ENARI, ela é aplicada simultaneamente em diversas cidades do Brasil e geralmente em um único dia, conforme o cronograma que é divulgado no edital. Sempre é um domingo, tá? Que essa prova ela é aplicada. Então, vale a pena ficar atento a isso também, certo? Pode passar. Delmiran levantou a mão. Se quiser perguntar, Delmiran, pode ir. Boa noite, Matheus, lá em todos. Eu tenho uma dúvida. É parecido, né? O ENARI é parecido com o SISU, né? Como vocês falaram. Isso, é parecido com o SISU. No Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai ter o TRI, né? Como uma forma de avaliação, né? Sim. O ENARI teria também questões que são mais difíceis de responder e valem mais. E se você acerta, por exemplo, questões difíceis e erram as fáceis, você, em vez de ficar com a nota maior, vai derrubar sua nota, enfim, essa mesma pegada? Assim, quando na época que o Matheus fez, cada questão valia 1 ponto, porque tinha questão da análise curricular. Agora, eles ainda não lançaram ainda o novo edital, que tirou a análise curricular, dava essa questão. Eu ainda faço parte de alguns grupos do ENARI, não saí dos grupos, e estava exatamente esse tipo de dúvida entre o pessoal de como iriam fazer essa análise aí das questões, se usar TRI, como é que ia fazer, porque na época que a gente fez, cada questão valia 1 ponto, aí tinha um certo valor que multiplicava a quantidade de acertos que nós tínhamos, mais a pontuação da análise curricular, e dividia. Era assim a nota. Agora, com as mudanças que vem tendo durante o processo, ainda não se sabe como vai fazer essa avaliação aí. É isso mesmo. Eu acho bem complexo falar a respeito disso, né, de colocar um TRI no ENARI. Mas como houve essa alteração em relação ao currículo esse ano, a gente pode esperar qualquer coisa, tá? Mas é um pouquinho difícil, porque às vezes você pode, não sei, a instituição que você pleiteia a vaga pode fazer uma análise curricular por fora, entende? Então, é meio difícil a gente falar nesse momento agora, né, porque é uma parte de transição, mas, assim, normalmente não tem, tá?
mas foi boa pergunta. E aí, falando a respeito do currículo, né? Essa questão, eu não sei se vocês viram alguma coisa relacionada a isso, ou tiveram contato com alguém que fez o Enari no ano passado, mas teve uma questão um pouco chata em relação à análise curricular, né? Trouxe aqui para vocês os recortes de algumas notícias, em que houve até o uso do Ministério Público para que houvesse revisão das notas, porque alguns não, vários currículos, foram zerados no Enari. Cerca de 100 mil pessoas fizeram esse exame no ano passado, e uma boa parte delas teve o currículo zerado ou foi prejudicada em alguma parte do currículo, tá? Algumas pessoas falaram que a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do exame, utilizava inteligência artificial para corrigir currículo e deu algum erro na inteligência artificial e aí acabou zerando. Assim, a gente não sabe, mas muita gente foi prejudicada, tá? Muita gente teve o currículo zerado, inclusive na nota final. Eu tive o azar de ter esse problema. Entrei com recurso 2 vezes, né, para ver se tinha alguma solução, e teve. Graças a Deus, para mim, eles conseguiram reverter, mas muita gente não teve essa oportunidade, tá certo? Então, com base nisso, em todos esses problemas, você pode passar para a próxima lauda. A EBSER, junto com a FGV, decidiram neste ano, na edição do Enari desse ano, retirar a análise curricular, tá certo? E, assim, vai deixar de pontuar tudo em relação ao currículo, né? A tendência é que a prova esse ano seja apenas uma avaliação objetiva, aquelas 100 questões, e aí depois disso vai sair o ranking dos candidatos sem considerar o currículo, tá certo? E, assim, essa notícia ela caiu como uma bomba, realmente, para aquelas pessoas que estavam se preparando para o Enari, e que tinham montado um currículo durante toda a graduação e agora ficaram sabendo que não tem. Ao meu ver, também, isso é uma coisa que é ruim, tá certo? Porque, assim, perde uma questão que deveria ser estimulada, né, para as universidades. Pode falar, Laine. Sim, eu concordo com o Matheus. Eu lembro que quando a gente viu essa notícia, todo mundo ficou assim, meio extasiado. Porque eles tiveram um problema na análise, em vez de melhorar a forma de analisar, eles simplesmente tiraram. E assim, acaba sendo, ao meu ver, um retrocesso, porque isso é um estímulo também ao estudante, né, a participar de grupo de pesquisa, de monitorias, de ligas, enfim, de formar o seu perfil acadêmico. Claro que tem outros fatores também que é importante participar dessas coisas. Só que essa questão de retirar a análise curricular afetou muita gente, gerou muita revolta nos estudantes. Realmente. E aí, como o Laine falou, acaba perdendo essa questão, e inclusive o perfil dos novos residentes que irão passar nas seleções, né, que poderia ser, inclusive, incrementado com isso, né? Pessoas que têm uma questão de conhecimento científico, de saber lidar realmente com as situações, porque, inclusive, a residência, você é um residente, você está trabalhando num serviço, você está trabalhando num setor, mas você também vai ser um pesquisador, porque você faz uma pesquisa, né, como se fosse um TCC, você faz um trabalho de conclusão de residência para você sair dali com um título de especialista, certo? Então, são questões, assim, a serem consideradas, mas que, no geral, não agradou muita gente, né, e tem por onde não agradar. Pode passar. Mas, no mundo ideal, eu coloquei, né, deve-se considerar o currículo. Eu acredito que esse ano pode não ter análise curricular, mas eu vejo isso, assim, para depois da prova, né, desse ano, que eles venham a ter uma maneira de corrigir essa deficiência e voltar com a análise curricular, observado isso. E também, assim, às vezes vocês querem fazer um processo de residência que não é necessariamente o Enari, e muitos desses processos de residência acabam cobrando essas informações que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, nos moldes do antigo Enari, o histórico escolar era a parte do currículo que mais pesava, que mais pontuava, tá certo? Então, se uma pessoa tinha
uma menção, né, na questão das notas do score, de mais de 50% de notas 9 ou mais, você pesava 50 pontos no currículo. Se essa pessoa tinha uma questão de 50% de notas entre 7 a 10 ou 70 a 100, considerava-se 40 pontos, tá certo? E naquelas universidades que tem nota de 5, né, com 5 você passa, porque aqui na UESB a média é 7, mas em algumas universidades pode cobrar 5. Então, se você tem 50% de menções de 5 a 10, você pesa 30 pontos na análise curricular, tá certo? Então, as notas contam muito. E a tendência é que contem mesmo, tá certo? Para que se olhe o histórico do indivíduo e veja que como que ele se desenvolveu no decorrer da graduação. Então, tudo isso conta. Então, seu score é muito importante para pontuar bem em currículos de residência. Pode passar. Aí, aqui a gente trouxe também as questões do fomento aos programas de extensão na área da saúde, que estejam cadastrados na Pró-Reitoria ou na coordenação de extensão da instituição de ensino superior, tá certo? Cada programa conta 4 pontos. E aí você pontuava, no máximo, 2 programas. Então, no máximo, o máximo que você fazia eram 8 pontos nessa parte, tá certo? Aí, na sequência, a gente tem a questão de participação em eventos, em prestação de serviços, e aí entra a questão das oficinas de extensão, os cursos de extensão e tudo mais. Tudo isso pontuava 0,25 em cada evento, e você poderia pontuar em até 4 desses certificados, certo? Pode passar. Aí aqui a gente tem a questão dos cursos de aperfeiçoamento. Eles pontuavam cursos que tinham no mínimo 180 horas, que é uma coisa assim bem fora da nossa realidade aqui em Jiqué. Eu não vejo muitos cursos de 180 horas sendo ofertados, e os que são ofertados são muito caros. Esses cursos, eles pontuam cada um em 0,5, e aí você pode pontuar até 2 nessa parte do análise curricular, são 4 cursos. Aí entra a questão das monitorias também, que são muito importantes. Então, se você participa de monitoria por semestre, você pontua 3 pontos, porque no caso a gente está falando de semestre, tá? Agora, se for um curso que tem por ano letivo, por exemplo, você pontua 6 pontos, certo? E o máximo que você consegue pontuar nesse ponto é 9 pontos no total. Então, pontuam-se 3 monitorias. Inclusive, eu pensei muito nisso enquanto eu estava na graduação, porque chegou o meu último semestre, eu já tinha feito as 3 monitorias que eu queria fazer e estava pensando em pegar uma 4ª, monitoria voluntária. Mas aí eu revisitei os editais de programa de residência e eles contavam normalmente até 3, tá certo? Então, vale a pena você planejar o seu currículo nesse sentido. Eu tomei uma decisão e, graças a Deus, foi uma decisão assertiva, né? Mantive as 3 monitorias, não fiz a 4ª e foquei em outras coisas que poderia melhorar, certo? Mas é isso, monitoria até 9 pontos. Aqui entra uma coisa que também é muito boa e que a nossa universidade, a UESB, oferece, assim, tem bastante oportunidade para bolsas de iniciação científica, certo? Iniciação científica, cada iniciação científica conta 6 pontos. E você pontua no máximo 12, ou seja, 2 iniciações científicas valem para análise curricular, certo? E aqui a gente não fala apenas das bolsas que são remuneradas, tá certo? Bolsista voluntário, na verdade, bolsista voluntário não existe, né? Voluntário de iniciação científica tem pontuação igual àquela pessoa que recebeu uma bolsa remunerada, tá? No final, o que conta eu participei de um projeto de iniciação científica. Então, é isso, tá certo? Pode passar. E aqui a gente entra nas questões de trabalhos científicos que são apresentados em congressos, seminários, simpósios, fóruns ou jornada científica regional. Cada um pontua 0,3, você pontua até 1,5. Então, consideram-se até 5 trabalhos apresentados. Só para falar para vocês, Semana Baiana de Fisioterapia pontua nesse tópico aqui, tá certo? Vale a pena você se inscrever. E às vezes tem gente que em uma Semana Baiana apresenta 2 trabalhos, gera 2 certificados. Então, em 2 anos, você consegue um número bom de certificados de apresentação em eventos, certo? Aqui a gente tem, na sequência, no 8º ponto, os trabalhos que foram apresentados em seminários, simpósios, fóruns, jornadas científicas de cunho nacional ou internacional. Cada um pontua 0,5.
uma coisa boa nesse tópico aqui é que pode existir eventos online, que são de cunho internacional e que aceitam a apresentação de trabalhos. Então, na época da pandemia mesmo, isso era muito difundido, assim, mas hoje ainda existem, tá certo? Vale a pena vocês verificarem se é viável ou não submeter para esse tipo de evento. No nono ponto, a gente tem os artigos científicos que são publicados em periódicos não indexados ou em anais de eventos. Cada um pontua um ponto e você pode ter até 3 trabalhos pontuados nesse tópico. E os artigos que foram publicados em revistas que têm indexação, né, pelo menos em uma base científica, elas são revistas de maior qualidade, eles pontuam até 1,5, cada trabalho pontua 1,5, e vale 4,5 pontos, certo? No currículo. Pode passar. Aqui a gente também tem a questão de participação como ouvinte, né? Se você participou de um congresso, simpósio, jornada, seminário, fórum, cada evento pontua 0,1, e aí você pode ganhar até meio ponto nesse tópico. Representação estudantil, o pessoal do CAI, né, por mais de 12 meses, e que tenham a questão de frequência maior que 70% das atividades, pontua 1 ponto, e isso pode gerar até, em 2 anos de participação em CA, 2 pontos. E quem participa de liga acadêmica, que esteja cadastrada na instituição de ensino com duração de até 12 meses, pontua até meio ponto em cada um, valendo 1 ponto para cada, tá? Então, a gente percebe aqui, nessa questão do ENARE, você pode passar mais um? Que o currículo, ele é bem fragmentado, tá? Tem muita coisa que pontua, mas, no geral, o que garante uma maior pontuação é o currículo, com score maior que 9, a participação em um projeto de monitoria e iniciação científica, certo? E tudo isso demanda tempo, né? Então, assim, entrando no tema principal, né, desse encontro, estou no início do curso, já preciso me preparar para a prova de residência. Caso o seu objetivo seja ser um residente lá na frente, ter uma especialização nesse sentido, utilizando a residência como meio para isso, você deve, sim, focar nisso, se preparar para isso, certo? Desde o início, porque fica tudo mais fácil. Se você for estudar pensando no processo de residência, ou entrar em projetos de pesquisa, para garantir bons currículos, publicação de artigos, tudo isso vale muito a pena para o seu crescimento profissional, primeiramente, né? Você amadurece muito quando participa de grupos de pesquisa, de projetos, de monitoria, você adquire uma maturidade e tudo isso vale muito para você como um profissional. Sua postura muda, a forma que você vê a sua interação com o outro, tudo mais, tudo isso melhora. E também te gera um certificado que vai te fazer competir em um processo que muitas vezes é nacional, né, ou que tem muitos candidatos, e que com certeza vai ser um diferencial para você, tanto falando de currículo, quanto na questão profissional. Tá? A gente sabe que projeto de iniciação científica tem duração de 1 ano, a questão das monitorias de disciplinas tem duração de 6 meses, às vezes construir um trabalho ou um artigo também demanda tempo, então quanto antes você começar, melhor, tá? Principalmente no scoring. Se dedique bem à questão das disciplinas, tenha boas notas, porque na graduação eu já vi muita gente falando assim, eu tirei 7 para mim é 10, eu passei. Mas quando você vai se deparar num processo seletivo desse, você observa que 7 não é 10, tá? Que você precisa realmente ter um bom diferencial para passar. E o quanto antes você fizer isso, melhor, certo? Assim, volta aí rapidinho, falando um pouquinho da minha experiência. Aí, quando tu entrou na faculdade, você já pensava na residência? Você tinha isso em mente? Eu não posso ser hipócrita com vocês. Não. Minha resposta é tipo assim, não. Mas o que acontece? Assim como o Matheus falou, eu já tinha a noção de que qualquer processo seletivo, eu precisaria fazer algumas coisas. E eu também tinha o hábito de realmente estudar resolvendo questões, só que eu gosto muito de questões objetivas, porque além de fixar o assunto durante, né, o decorrer da graduação, de diversos assuntos, isso me ajudava também a criar estratégias. Estratégia na hora de responder.
E isso aí é muito importante, né? Porque vocês viram a questão do tempo da prova, são 100 questões, é cansativo. Outro ponto também é essa questão da participação das monitorias, e das iniciações científicas. Quando eu entrei, por eu não saber direito como funcionava a residência, eu não estava tendo essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, mas eu sabia que isso era importante. Na época eu pensava muito na questão do barema, na questão de, talvez, de me aperfeiçoar como profissional, não fiz focada totalmente para residência. Mas isso me ajudou muito, claro, né? Vocês viram aí a questão do currículo. Eu fui escolhendo as monitorias principalmente com as que eu tinha afinidade, que eu gostava. Não fiz, tipo assim, direcionado para alguma área específica, que muitas vezes naquela época tinha questões de pensar que certa área de monitoria ia pesar mais no currículo para certa residência. Eu acabei escolhendo realmente as áreas que eu tinha mais afinidade. Eu fui levando esse processo também com leveza. Eu não fui me cobrando, tipo, assim, já pensando especificamente, diretamente em uma residência específica, em algo específico. E isso, para mim, foi muito bom, porque eu consegui participar das coisas, viver o processo de uma forma também leve, sem me cobrar tanto assim. E isso fez, para mim, total diferença. Tanto que a questão também de estudar mesmo, nessa questão do score, foi muito importante, porque quando eu fiz a prova, né, eu já estava no final do curso, e às vezes quando sai o edital, não dá tempo de você voltar para revisar todos os assuntos. Então, o aprendizado que você teve durante a graduação, quando você puder aproveitar ali das disciplinas, durante a graduação vai fazer diferença. Sim, a gente esquece algumas coisas, mas tem aprendizado, tem coisas que ficam fixadas em você, que quando você vai ler uma questão, vai ver, você vai lembrar, seu subconsciente vai lembrar de alguma coisa e você vai conseguir desenvolver o raciocínio para responder aquela questão e poder vir acertar. Então, durante todo esse período de graduação, as dicas finais assim, que a gente deixa para vocês é a questão de estude SUS, tente responder questões durante o período de estudo de vocês. Participe, sim, de monitorias de liga. Eu sou muito grata na liga da Laesc, que eu participei na época, porque foi aí também que eu consegui ver muita coisa sobre o SUS. A gente tinha um grupo de estudo em que a gente respondia questões de residência relacionadas ao SUS, e isso me ajudou demais durante o período da graduação. A questão do projeto de pesquisas e iniciações me ajudou muito a formar o meu perfil hoje como estudante, como profissional e na residência, porque além do TCR que Matheus citou, tem a questão também de que a gente faz sessões científicas, a gente faz apresentações de trabalho, e tudo isso a gente consegue desenvolver melhor nesses grupos. Então, quando você chega na residência, você já não vai ter tanta dificuldade em lidar com essas questões, porque também tem a questão da rotina exaustiva, mas quando você já tem uma certa prática com isso durante a graduação, isso também vai te ajudar durante o processo da residência. Pode passar, Gabriel. Aqui a gente trouxe uma frase do Michael Jordan, que, assim, eu sempre uso, né, em algumas apresentações que eu faço, que é: eu nunca deixe de tentar. Então, assim, eu não sei como é que está a realidade de cada um de vocês aqui, como é que vocês se encontram em relação à vivência com a fisioterapia, com o dia a dia, né, das disciplinas. A gente sabe que é um curso que é diurno, tem seus desafios, é cansativo, e que às vezes a gente acaba se abatendo e fala assim: ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui não é para mim, tudo mais, tá certo? Mas nunca deixe de tentar. A gente sabe que vai muito da vontade, né, de cada um. E eu não estou menosprezando dificuldades, eu sei que existem bastante, mas a gente precisa vencer os obstáculos, né? A gente tem que entender que nós somos maiores que tudo aquilo que pode vir a nos fazer mal, e que o mundo é nosso, o horizonte está aí à nossa frente, e que a gente pode sim realmente chegar onde a gente quiser chegar com muita determinação, muita força de vontade, tá bom? Eu me coloco à disposição de cada um de vocês aqui, se vocês quiserem provas antigas ou alguma dica, algum material, eu posso compartilhar com vocês aqui. Eu sou muito grato a esse grupo, né? O professor Rodrigo sabe disso, inclusive ele contribuiu para a minha aprovação, né? Eu já deixo aqui meu agradecimento, que foi exatamente, assim,
eu tive certificados aqui, a questão do teleatendimento, inclusive, que eu obtive um certificado que me ajudou muito a passar nesse processo seletivo. Então, é isso. São os pequenos passos que contam no final, tá? Uma caminhada longa é composta de pequenos passos, tá certo? Então, tenha uma fé que tudo vai dar certo. Sim, gente, e no final tudo dá certo. Eu sou prova viva disso, viu? É, eu gostaria de agradecer também a vocês, tá? Por estarem aqui, 7 horas da noite, ouvindo sobre a questão da residência. É uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo, tá? Não sei, Matheus, mas como eu digo novamente, eu não tive isso durante o curso. É uma oportunidade muito grande, principalmente quando a gente é recém-formado, porque abre portas. E eu também estou aqui à disposição de vocês para mandar materiais, para dúvidas, para pergunta. Sempre que eu encontro o pessoal da universidade ou quando está lá no estágio, eu me disponibilizo, qualquer coisa ali, pode falar, Laine, vem cá, me ajuda, me socorre aqui, porque eu sei, né, a gente já esteve aí onde você está, a gente sabe que não é fácil, mas que vocês nunca deixem de tentar e no final tudo dá certo. Eu e Matheus somos assim que nem vocês, saímos aí, somos filhos da UESB, passamos pelas mesmas situações que vocês estão passando, mas estamos aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Acho que Aristóteles levantou a mão. Pessoal, boa noite. Só para ser objetivo, que eu acho que já está encerrando, né? Tudo isso que vocês falaram aí, eu fiz uma memória fotográfica aqui, um flash, principalmente na figura do professor Rodrigo Queiroz. Ele foi também fundamental para que eu seguisse a área de terapia intensiva. Participei da Liga de Terapia Intensiva, da LIT, né? Na época, visando aí o mestrado. Estava participando de outros grupos também. Então, essa questão toda científica, né, do envolvimento acadêmico é importante. Eu acabei trilhando um pouquinho na área assistencial, mas graças a Deus também fiz residência, né? O Barema, que eu formei com o professor Rodrigo, com trabalhos voluntários, né? Um abrigo, me deram um potencial para passar, né? Na residência na época, em 2013, onde eu fiz de 2013 a 2015. Hoje, graças a Deus, sou, né, preceptor assistente Prado Valadares, né, onde eu trabalho como fisioterapeuta assistente da UTI 1 e da UTI 2, e vejo a importância da residência, dos profissionais que estão sendo formados, e eu vi sobre a questão da fisioterapia, o que é que a gente acha da fisioterapia. Veja bem, a fisioterapia hoje, no cenário atual, se você deixar se levar pela disputa ferrenha e às vezes desnecessária entre outros profissionais que querem questionar a nossa atribuição, não vou entrar nesse mérito, só para dizer que a fisioterapia quem faz é a gente, né? E me lembro muito bem das palavras do professor Rodrigo no grupo do GP Fit aí, que ele fala o seguinte: tem um grupo de colegas que sempre vai dizer que o fisioterapeuta ganha pouco, o fisioterapeuta tem pouca visibilidade. Se a gente for analisar, pessoas, a gente tem culpa disso. Por quê? Porque se eu for só o fisioterapeuta, que eu vou encostar no leito para aspirar o paciente, para fazer uma passivazinha sem graça, né? Para dizer que está fazendo alguma coisa, ou aquele fisioterapeuta que fica no conforto, antes do horário, o fisioterapeuta que não mobiliza o paciente da manhã até a tarde, né? Ele não se programa. Aí ele vai dizer que ele é um CLT que ganha pouco, ele vai dizer, poxa, tá cansado demais, o lugar tá frio, a comida do hospital é péssima. Então, assim, a gente pode ser o que está fazendo o Enari, a gente quer fazer uma residência. Graças a Deus, agora também eu fui agraciado, né, com o título de especialista, terapia intensiva, pelo COFITO, né? Terminei uma pós agora também recente. Mas por que isso? Porque a gente precisa parar e ver que quanto mais a gente se qualificar, mais a gente vai ser respeitado,
mas a gente vai passar em concurso público. Graças a Deus, agora no hospital de base de Itabuna, né? Sou concursado lá, graças a Deus, há um ano e pouco. Mas tudo isso foi construído cá atrás. Para vocês terem ideia, eu já vou encerrar minha fala, eu estava em um grupo, né, de graduação, por outros motivos eu tive que repetir o nono semestre para ir para o 10º, mas tudo tinha um propósito. Eu caí em outro grupo de colegas, que nós em 4, para fazer a prova do INCOR. Imagine a loucura. Você, Bahia, recém-formado na UES, que é uma boa faculdade, pode ter certeza, confie, a gente é bem visto em outros lugares, se tiver uma boa postura. Foi eu. Por quê? Porque eu fui incentivado cá atrás, por Rodrigão, esse cara aí, que é tão importante para a fisioterapia, para a graduação nossa. Desci, passei, não, tomei pau. Desisti? Não. Já tinha outra residência para me fazer em Salvador. Na sequência, a gente pegou o avião, daqui da Bahia foi para São Paulo, fez a prova lá, depois viajamos para Salvador para fazer a prova. Perdi. Pau de novo. Desisti? Não. O que é que eu fiz? Eu fui preparar mais o meu currículo e quando eu nem esperava, que estava junto com os grupos comigo, falou: Aristóteles, você tem 15 dias para preparar seu currículo, porque vai ter uma prova de residência em Juazeiro da Bahia. Olha só, eu saí da clínica que eu trabalhava um ano e pouco, peguei certificado da Fundação Léo Brito, tudo que eu participei com o professor Rodrigão, tudo, e fui cartório e não sei o quê, fazendo tudo, fiz a prova. Aí fiquei em 4º lugar, eram 2 vagas. Quando foi para análise curricular, eu fui para 2º lugar, pelo currículo, né? E graças a Deus estou aqui contando essa história para vocês. E também me disponho, na medida do possível, claro que eu trabalho Prado Valadares, base. Hoje mesmo eu cheguei de Itabuna, estou aqui, né? Minha casa e tal. Dei uma descansadinha leve, mas eu falei, não, vou participar da reunião, que eu preciso me reaquecer, né? E para os outros, que a gente pode ser, sim, um fisioterapeuta importante, que a gente sim, o diferencial, né? Então, é isso aí, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu, na minha época de residência, tive também os intercâmbios, mas não com tanta força como eu estou vendo agora, que a UESB está sendo uma parceira incrível desse programa, inclusive uma outra falante que está aí agora, né? Nossa coleguinha, eu acompanho ela também lá na supervisão, né? Da residência, tem um perfil excelente, uma profissional que vai adiante, como todos os outros que participam desse grupo. Então, fica aí minha deixa, boa sorte, não desistem, estudem para concurso, façam mestrado, façam doutorado, fazem prova de professor substituto, prova de professor, arrebentem, porque a gente, se a gente botar, né, Deus em primeiro lugar, colocar, pedir a Ele para dar inteligência para a gente, dar paciência, dar humildade e perseverança, e dizer, olha, eu estou na saúde porque eu quero salvar a vida e quero ser o diferencial da humanidade. Então, essa é as minhas colocações finais. Um abraço, boa noite a todos. Que momento bacana. Queria agradecer aí a vocês, né? Dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, né? Ver vocês crescendo, né? A gente, graças a Deus, tem contato aí quase todos os dias aí no hospital, tanto na residência quanto lá na assistência mesmo, né? Com Aristóteles aí discutindo os pacientes, né? Aristóteles falou 2013, aí eu estava fazendo as contas aqui, que né, o tempo passa voando, né? Eu me lembro muito bem de Aristóteles, do início da caminhada dele, né? E um grande profissional aí, um brocador de concursos. Aristóteles é um fenômeno. Ele sempre antenado, né? E passando em tudo. Então é isso, pessoal. É organização, né? Então vocês estão vendo aí
Matheus e Lain, né, são exemplos aí de organização, de perseverança, né? Então, o caminho está aí, né? A sementinha foi plantada. Nós temos aqui diversas pessoas do primeiro semestre do curso, né? E a ideia é essa: a gente está se organizando, né? Para a gente estar crescendo, né? Profissionalmente e ocupando esses espaços aí tão importantes. Eu gostaria de passar a palavra aqui para os mediadores. Gabi, Ana, Rebeca, vocês estão por aí para fazer as considerações finais, ver se tem alguma pergunta, alguma consideração. Se vocês não estiverem podendo falar, eu assumo aqui para finalizar a reunião. Vou aguardar um pouquinho aqui. Se vocês estiverem podendo falar, pode finalizar aí. Só falar mesmo que foi muito importante eles dois compartilharem o relato com a gente, justamente porque creio eu que boa parte dos membros daqui tem esse interesse em fazer a residência. Então, ver como que foi o preparo deles do começo da graduação até aqui, quando eles foram aprovados, começaram a residência, foi muito importante e já norteia mais a gente, porque às vezes a gente fica muito perdido, tipo, achando que não é a hora ainda de começar a se preparar, que mais para frente que eu me viro é problema do futuro, mas tudo que a gente faz, desde quando a gente entra na faculdade até quando a gente se forma, tudo vai colaborar para a nossa aprovação ou não. Essa questão do currículo foi um choque. Eu lembro que para mim particularmente, quando eu vi a notícia, eu fiquei sem chão ali por um momento, mas, de qualquer forma, né, não muda o preparo que a gente vai ter e tudo, como eu disse, tudo que a gente faz acaba contribuindo para a gente. Do mais, é só agradecer eles pela presença, por toparem participar hoje, convidar para mais vezes que quiserem assistir às reuniões, estão mais que convidados. E do mais é isso. Caso o Beca queira falar alguma coisa. Boa noite, gente. Eu queria agradecer a Laine e Matheus, né, pela presença. E eu tenho uma pergunta para os dois, que é como essa residência tem contribuído para o crescimento profissional de vocês dois. Eu começo, Matheus. É assim, gente, demais. Assim, principalmente quando a gente entra na residência, a gente começa a ter uma noção, literalmente, de que quanto mais a gente estuda, mais precisa estudar mais. E da questão profissional. Tem a questão da assistência da prática, que infelizmente, como eu disse anteriormente, não sei como é que está agora, mas eu acredito que não mudou, né? Porque eu tenho pouco tempo que eu me formei. A nossa experiência prática durante a graduação é pouca. E quando a gente sai da da graduação para a residência, a gente vai para a prática. E um ponto bom é que a gente vai para a prática, porém a gente também está estudando. A gente tem profissionais ali para nos auxiliar, mas isso também não extingue a questão de que a gente está ali como um profissional. Claro que tem coisas que a gente tem que ter a base, tem que saber. Tem a questão também que a gente vai lidar com a equipe multi. A gente vai estar num ambiente de trabalho. Não é questão só de saber a nossa prática. A gente tem que desenvolver outras, como eu posso dizer, qualificações pessoais também para lidar com essa equipe, outra estratégia também. E tudo isso ajuda a gente na formação do nosso caráter profissional. E além da questão prática, além da questão de lidar com a equipe, tem me ajudado também na forma profissional, é que a residência, ela nos estimula também a continuar estudando, a continuar pesquisando, a continuar procurando as melhores evidências para a nossa prática, e isso é muito importante, porque isso acaba fazendo com que a gente possa ofertar o melhor para o nosso paciente. Isso faz com que a gente seja o melhor profissional possível. A gente se torne o melhor profissional possível para dar a melhor assistência possível ao nosso paciente. Ou seja, em resumo,
a residência, ela acabou sendo, tipo assim, um choque de realidade para mim, porque eu estudei minha vida inteira. Eu não tive a experiência diferente de Matheus, de estar atuando como profissional, já sair em uma clínica, em outra instituição. Eu saí da graduação, fui direto para a residência. Então, ali, aí o meu primeiro trabalho. E estou em formação ainda, né, do meu caráter profissional aí, mas o pouco tempo que eu tenho já contribuiu muito, 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 muito no meu amadurecimento como profissional e no meu conhecimento também como profissional, como fisioterapeuta. Eu digo assim, faça as palavras de Laine as minhas, tá? Porque é realmente isso. Eu formei um semestre antes dela, então eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica, eu trabalhava com ortopedia, fazia atendimento ortopédico. Então, assim, nesse momento já tive uma experiência de como devo me manter, a postura e tudo mais, o cuidado com o outro, assim, na prática mesmo. Mas, da mesma forma, quando eu entrei no hospital, assim, foi um choque de realidade, porque o contexto muda, né? A gente entende que são pacientes que estão, né, a residência que a gente participa é uma residência de urgência e emergência, e como vocês podem ver nas discussões do grupo aqui, é terapia intensiva, mas, assim, você está lidando com o amor da vida de alguém, né, que quando não é o paciente que está mostrando a sua fragilidade ali, é o familiar, então, assim, você aprende a ser super profissional, não é só o profissional em si, sabe? Mas você adquire outras maturidades, e como o Laine falou, você é sempre provocado a melhorar, então você evolui muito nesses 2 anos. A gente começou a residência tem 2 meses, e o Matheus que começou lá em março não é o mesmo de hoje, eu digo para vocês com toda certeza, tá? E daqui a um mês, se me perguntar de novo, eu vou dizer que tá totalmente diferente. Então, assim, a residência, ela faz você melhorar e evoluir muito como profissional. E, por se tratar da área hospitalar, você também evolui muito como pessoa, tá? Você aprende a dar valor muito a questões que antes você tinha e passava batido, sabe? Um momento, assim, com seu familiar, com, assim, a sua saúde mesmo, por dar valor a isso, você aprende você deseja que seu paciente tenha a mesma oportunidade, tá? Então, tudo isso, assim, faz você virar muito mais ser humano e um profissional melhor, com certeza, tá? Por ser um ambiente desafiador. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, alguma contribuição, pode ficar à vontade. Antes, eu queria fazer o pedido aos 2 que citaram dos materiais. Algumas pessoas já demonstraram interesse, então, se possível, passa para a gente distribuir no grupo, criar um link no Drive, alguma coisa do tipo. E, mais uma vez, muito obrigado por participarem hoje. Caso alguém tenha mais alguma contribuição, pode ficar à vontade. Caso não, a gente agradece pela presença de todos. Vou mandar, sim, os materiais, agradeço o convite mais uma vez, tá bom? Estou aqui para o que precisarem. E vamos lá, eu quero ver mais gente desse grupo, da nossa universidade, figurando, não só no Prado, mas qualquer outro lugar que vocês queiram estar, tá bom? E aí, no que eu puder ajudar, eu estarei aqui, certo? Sim, Um sim, abraço para gente, muito vocês. obrigada também. Estou aqui à disposição. Vou mandar os materiais. Vou fazer um compilado junto com o Matheus, porque também não tem muita coisa repetida. E a gente envia para vocês. E é isso. Não sei se aqui já tem gente do último semestre que vai fazer nada esse ano, mas, mesmo assim, quero ver vocês lá, nossos R1 quando a gente for R2, ou os R1 quando a gente for R-ruas. E é isso, gente. Vamos levar o nome da fisioterapia para cima, fortalecer a fisioterapia dentro daquele parado onde vocês forem. E é isso, gente. Obrigada e boa noite.